tem que entender a Bíblia, cara. Porque Eu é entendo a muito Bíblia, eu fui difícil. 20 anos cristão. Tá explicado, cara. Tá Uhum. explicado. E agora eu entendi, cara. Agora tudo faz sentido. Na verdade, aconteceu alguma coisa que te feriu, que te machucou. Isso causou uma revolta muito grande em você. Vou passar uma água aqui na testa. Esfriou, esfriou. Vou esquentar um pouquinho aqui, esquentar um pouquinho. Boa, vamos continuar. Evangelista Mateus quer entrar. Vamos lá, vamos pro Evangelista Mateus. Pede pra entrar, Evangelista Mateus. Pede pra entrar. Ah, tá aqui, achei. Toma. Toma, convidado. Já abro pros outros aí, tá, galera? Mas sempre quando tem um crente pedindo pra entrar, a gente dá uma... Tá me Não ouvindo? é fake, é de verdade esse fogo, amigo. Não, Boa é noite, Evangelista verdade. Mateus. Boa noite. E, assim, cara, eu vi aí que você tava conversando aí com um rapaz, eu acho que ele não entendeu meio que qual é o programa seu. O seu programa aqui é que viesse trazer, assim, perguntas, né? Elaborasse perguntas para para você, né, que é ateu, né? E eu queria te fazer uma pergunta, cara. A pergunta, eu acho que você já também já tem a sua resposta aí, é o seguinte: eu sou cristão. E o que que acontece? Por que que eu sou cristão? Como você falou aí, cara, eu não perco nada sendo cristão. Nada, 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 nada. Porque, na verdade, é até bom. Por que que é bom? Porque livre de vícios, porque a religião manda você ficar livre dos vícios. É algo maravilhoso, tá entendendo? Manda amar as pessoas, tá entendendo? Respeitar as pessoas. E eu costumo dizer que no Brasil mesmo, não, 90% dos ateus realmente são pessoas revoltadas. Revoltadas com o quê? Revoltada contra o sistema religioso, revoltada com pessoas que acabaram, de certa forma, perturbando muitas coisas, e as pessoas se revoltaram. Poxa, eu vou acreditar nisso? Olha só como é que está vivendo aí. Então, o problema maior, cara, e nessa eu vou te fazer essa pergunta, viu? O problema maior nos cristãos que não estão refletindo Cristo. Então, quem olha de fora, fica de, cara, para que eu vou me converter? Pega um cara pior do que eu aí, tá dizendo que é cristão, para que eu vou fazer isso? Então, infelizmente, cara, o que a gente se vê aí é pessoas que falam, prega sobre integridade, mas não vive. Fala sobre ser honesto e não é. Então, isso, pelos meios subterfúgio da religião, isso daí causou vamos dizer assim, algo muito ruim na mente das pessoas. E a pessoa, puxa, é melhor não acreditar em nada. Acho que é melhor. No Brasil mesmo, muitas pessoas revoltadas, pais que impressionaram seus filhos através da religião, e entre outras coisas. Mas ser cristão, cara, no meu ver, e nesse eu vou te fazer aqui uma pergunta, viu? Ser cristão, no meu ver, cara, é muito bom, porque você não perde nada, cara. É algo que livre você vai dos vícios, você vai, eu não sei se você sabe, mas a igreja ainda faz um papel muito, muito fundamental na questão das drogas em si. Já foi comprovado que tem uma reabilitação maior do que próprias clínicas de reabilitação na igreja, porque você coloca a pessoa, insere uma pessoa no ambiente e aquele ambiente vai, de certa forma, ajudar uma pessoa que é viciada. Então, a minha pergunta para você é o seguinte: eu sou cristão e já vou falando logo. Eu acredito em Deus. E aí, se você acreditou, não, mentira. Eu morro feliz, cara. Eu confesso para você que eu morro feliz acreditando em Deus. Cara, não, acreditando, eu morro feliz. Agora a minha pergunta para você é o seguinte, cara, e, e se Deus existir? Tá. Qual E Deus? se? Ah, o que eu acredito é o Deus de Israel. Deus de Israel, Deus dos judeus? Isso. Tá, se for o Deus dos judeus, tu não vai pro céu, tu vai morrer e vai pro inferno também. Não, você entendeu. O Deus dos Não. judeus, não, é o Deus de Israel, ele é o mesmo Deus que você vai entender que tem o seu filho, Jesus Cristo, tá entendendo? Então, a Na Jesus, verdade, segundo os judeus, Jesus não é filho de Deus. Hum?
segundo Mas os você entendeu. judeus, Deus não é filho de Deus. Você entendeu que você é inteligente, cara. Você é muito inteligente, você entendeu. Então não é o Deus de Israel, é o Deus cristão. Isso, tudo bem. Não é o mesmo Deus. Não, tudo bem. Tu entende que ele não é o Sim. mesmo Deus, né? Não, mas isso é importante. Tu entende que ele não é o mesmo Deus que Deus dos Eu judeus. entendo. Não. Eu entendo que é o mesmo Deus. E a Bíblia diz que ele veio para os seus, que eram Não, os tudo bem, judeus, mas e os judeus não reconheceram. A Bíblia para comprovar a Bíblia é um argumento cíclico que não faz sentido dentro da lógica da discussão. Por isso que eu estou dizendo, o Deus dos judeus é um, o Deus dos cristãos é outro. Os dois têm naturezas completamente diferentes e objetivos completamente diferentes como Deus. Eu não vejo assim, não. Eu vejo que já Pega está a escrito. natureza do Deus do Antigo Testamento é a natureza de um Deus conquistador, é a natureza de um Deus que protege a Israel especificamente, e é a natureza de um Deus que ele faz qualquer coisa que seja moral ou imoral para proteger esse povo e fazer esse povo chegar onde bem entender, e quando esse povo desobedece, ele também castiga esse povo. O Deus do Novo Testamento, ele é um Deus que perdoa, ele é um Deus que dá a outra face, a outra cara a tapa, não tem absolutamente nada a ver com esse Deus. Esse Deus do Novo Testamento também, segundo a tradição católica e protestante, ele não é só um Deus, de acordo com algumas linhas teológicas, ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele é um Deus que promete salvação para todo mundo e não só para um país. Então, e mais todas as outras especificações desse Deus que são completamente diferentes, inclusive negam as especificações do Deus anterior. Então, seria um outro Deus. Só que nós temos mais um problema. Dentro do Deus do cristianismo, qual é o Deus que tu tá esperando encontrar lá quando tu chegar? Então, mas você não respondeu minha pergunta, cara. Não, eu preciso, para eu poder responder a tua pergunta, eu preciso saber qual Deus tu tá falando. Então, o Deus que eu estou falando é assim, você tem que entender a Bíblia, cara. Porque Eu é entendo a muito Bíblia, eu fui 20 difícil. anos cristão. Tá explicado, cara. Tá Uhum. explicado. E agora eu entendi, cara. Agora tudo faz sentido. Na verdade, aconteceu alguma coisa que te feriu, que te machucou. E isso causou uma revolta muito grande em você. Tá Na entendendo? Não verdade, sei o não. que Na foi. verdade, eu comecei a estudar filosofia e história e eu comecei a ver que as coisas que estavam escritas Primeiro, eu comecei a ver a diferença entre os deuses, depois eu comecei a ver a diferença, a relação entre os fatos históricos e o que estava narrado na Bíblia que não batia. E aí isso tudo começou a me mostrar que, na verdade, a Bíblia é um livro falho, cheio de contradições, escrito por uma tribo na Era do Bronze que tinha uma moral muito subjetiva da parte deles, que permitia que, por exemplo, tu fosse lá e matasse crianças, massacrasse crianças e bebês, e com uma justificativa de que Deus mandou, então tá tudo certo, e depois esse Deus muda completamente com a outra pessoal e vira outro Deus completamente diferente. Isso tudo me fez ver que esse não é um Deus único, a Bíblia não é inerrante, a Bíblia tá cheia de problemas, cheia de erros dentro de si, e que não fazia sentido eu começar a adorar um Deus, sendo que as coisas que diz naquela Bíblia são falsas. Por exemplo, que Jesus ressuscitou, que o Jesus existiu pode até ser que tenha alguma evidência, mas que Jesus ressuscitou não tem. Que sequer as coisas que estão narradas naquele livro são verdade ou são provados arqueologicamente falando, né, historicamente falando. Então, isso tudo me fez refletir, me fez ver que, olha, talvez eu esteja preso em um sistema que está tentando, que tá tentando nos controlar desde sempre. E que tenta nos controlar através da culpa. E aí tu começa a entender que, tipo, a forma como a igreja... Essa coisa maravilhosa que tu diz de ser cristão. Ai, como é bom ser cristão, não sei o quê. Eu não vejo isso, porque na época que eu tava lá, eu me sentia mal o tempo todo, eu me sentia culpado o tempo todo, eu me sentia sujo o tempo todo, eu me sentia pecaminoso o tempo... Qualquer coisa que eu fizesse que fosse irrelevante. Então eu comecei a ver que aquilo ali servia todo como uma massa de manobra. E não é que era verdade, porque anos depois que eu saí, eu vi que essas mesmas igrejas foram cooptadas por um sistema de extrema direita no Brasil e que fez com que as pessoas, que obrigou os seus fiéis a votarem num projeto de poder que era totalmente contra a própria palavra que eles pregavam. Porque essas pessoas nunca tiveram interesse nenhum em seguir a palavra como ela estava escrita. Eles sempre quiseram usar ela como método de poder. Então, quando aparece um cara e diz para eles que ele vai trucidar todo mundo, que ele vai sair matando todo mundo, eles acharam legal esse cara e mandaram todo mundo votar nele. E eu fiquei, ué,
Que estranho, não era isso, mas era completamente o oposto do que eles pregavam na igreja. Por que eles não estão cumprindo o que eles pregavam? Achei estranho. E o pior, eles fazem um trabalho social muito bonito. Beleza, tudo bem. Só que esse mesmo projeto de poder que eles elegeram privilegiou só os empresários. Privilegiou só quem já tinha dinheiro e cagou pro pobre e pro trabalhador. Na verdade, ele aumentou a violência contra o pobre e contra o trabalhador. E aí tu olha para Jesus e tu pensa assim, tá, mas Jesus não dizia isso. Aí tu olha, aí um cara que faz aquilo que Jesus mandava, ele é escorraçado por essa mesma galera. E aí isso tudo me confirmou aquilo que eu já imaginava, que a igreja era só um projeto de poder mesmo. Então, quando eu te pergunto qual Deus tu serve, eu preciso entender qual Deus tu acha que é o que tu vai encontrar quando tu morrer. Porque tem 4.500 linhas teológicas cristãs e em 99% delas, se tu não seguir ela, tu vai pro inferno. Mesmo sendo cristão. Se tu for católico se tu não for, ou melhor, se tu não for católico e o Deus católico for o correto, porque é a primeira igreja que surgiu, e tu não fez crisma, e tu não te batizou, e tu não fez comunhão, tu vai pro inferno. Se testemunha de Jeová for o correto e tu não é testemunha de Jeová, e tu não fizer o que as testemunhas de Jeová mandam, tu vai pro inferno. Se tu não for adventista e tu não guardar o sábado, tu vai pro inferno. Se tu for da Assembleia de Deus, mas de uma Assembleia de Deus específica e não da outra, e tu não usar a roupa correta, tu vai pro inferno. Então eu preciso saber qual é a linha teológica que tu acredita que é o Deus que tu vai encontrar quando tu morrer. Então, eu acredito o Deus da palavra, não da religião. Todos esses Tá, mas qual Deus? Qual é o Não, mas eu preciso entender qual é o que que a pessoa precisa para ser salva por esse Deus. Então, agora vamos para a Bíblia, cara. Então, tudo isso que você colocou, isso é denominacionais. O que é a questão Isso. denominacional? É quando eu pego e coloco padrões humanos para tentar justificar a salvação. Tá entendendo? Então, isso foi um erro gritante que aconteceu nas igrejas. Muitas pessoas estão sofrendo por isso, porque as pessoas, de certa forma, como você falou, de fato, usaram isso para um meio que prender as pessoas e dizer assim, não, se qualquer coisa você vai para o inferno, então você tem que fazer assim, tal e tal. Meio que usou medo para de fato, deturpar a palavra do Senhor. Então, o que é que Paulo fala? Paulo diz que a salvação não é por obras, tá entendendo? Porque o Jesus meu diz que é por comportamento, obras. tá entendendo? Mas Hã? Jesus diz que é por Eu tô, obras. eu tô indo pelo que, assim, aonde foi que Jesus disse que é por obras? Ele Quando ele falou que era o fala. reino, ele falou que o reino dele. O reino é diferente de salvação, cara. Você pode Ah, estar mas confundindo o tu reino. tá vendo que tu tá pegando a teologia que Paulo fez em cima da história de Jesus, que inclusive distorce o que Jesus diz, e inclusive instrumentaliza o que Jesus falou em forma de religião e cria tudo aquilo que Jesus lutou contra a vida inteira. Paulo deturpa o que Jesus fala. Paulo é uma pessoa que tenta, vamos dizer assim, a versão mítica de Jesus, e ele estabelece a igreja, que é algo que Jesus sempre lutou contra. Jesus disse assim, ó, faz o bem, ama teu próximo, ponto. Ele não diz assim, ó, quando eu morrer, aceita meu sacrifício, me aceita como Senhor e Salvador que tu vai ser salvo. Não, tem um cara na cruz do lado dele e o cara diz assim, ô Jesus, me ajuda de alguma forma. Ele diz assim, quando tu morrer tu vai estar comigo no céu hoje, pronto. Ele não teve que fazer nada, não tem que pedir perdão pelos pecados. Tudo isso é Paulo que cria depois. O que Jesus diz assim, ó, o que eu quero que vocês façam é que vocês amem o próximo, que vocês sejam cristãos. Vocês sejam como eu, ponto. Sejam como eu. E aí o que ele fez? Para isso ele atacou os fariseus, ele sentou a pua nos comerciantes do templo, porque Jesus não queria igreja. Jesus queria estilo de vida. E aí foi lá Paulo e cagou tudo. Então, cara, eu desconcordo com você, porque a Bíblia diz que a salvação naquele momento para o ladrão da cruz foi o seguinte, foi arrependimento. Ele se arrependeu naquele momento e ele conheceu. Ele disse, olha, esse cara não merecia. Eu mereço isso, cara. Mereço, me arrependo, mas mereço. Então, aqui tem um padrão, arrependimento. Tá entendendo? E é tanto quem vem antes dele é João Batista. E João Batista também tinha uma palavra sobre arrependimento. Então, então não pode desclassificar isso.
E onde era a igreja daquele tempo, o tempo de João? Era no deserto. As pessoas se reuniam lá no deserto. Jesus se reunia em um certo lugar aonde aconteciam os cultos, aonde ele falava, aonde ele se expressava ali, mas ali também era uma igreja, porque igreja não é templo, cara. Agora as pessoas que institucionou como sendo um templo. Isso, Igreja é um Paulo. grupo de pessoas. É um grupo de pessoas. Então Paulo por que instituiu o você se diácono, reúne? Paulo instituiu o pastor, Paulo instituiu o bispo, Paulo instituiu toda essa estrutura que a gente tem agora. Mas isso aí são ministérios, cara. Isso aí é só Pois para é. uma organização, para você servir melhor. Tá Uma entendendo? igreja. Alguém? Uma Tá entendendo? instrumentalização da religião. A E, igreja. tá entendendo? Mas isso daí eu vejo como pessoas. Eu não vejo como instituição, não. Agora, se o ser humano institucionou aquilo que era para não ser institucionalizado, tudo bem. Tá entendendo? Foi um erro, é ser humano, as pessoas querem tentar organizar e tenta pegar como uma instituição. Isso foi um erro, eu concordo, mas a questão aqui eu quero dizer que as pessoas são mais importantes que a instituição, cara. Muito mais importante que a instituição. Por quê? Mas, infelizmente, hoje nós vemos isso. As pessoas estão muito preocupadas com instituição, batista, assembleia. Isso, para Deus, isso nada importa, cara. Não é Nada nem só importa. agora, tá? Então, Isso foi desde sempre, tá? Desde que a igreja é a tá entendendo? igreja. Então, eu não vejo assim, tá entendendo? Eu vejo que as pessoas são muito mais importantes. Até porque, para mim, eu não importo a placa de igreja, para mim, tanto faz isso. O importante mesmo é você pegar os ensinamentos de Jesus e praticar exatamente como você disse, como estilo de vida, cara. Como estilo de vida. Por quê? Porque se eu pegar como estilo de vida, eu vou ter uma vida que eu vou amar as pessoas, tá entendendo? Eu vou não ser um hipócrita, mas eu vou amar de verdade, vou tentar servir, ajudar quem eu posso, vou tentar, de certa maneira, ser uma pessoa melhor, tá entendendo? Isso vai me trazer a salvação? Não, cara. Porque a salvação tá nele, acreditar em Cristo Jesus, tá entendendo? No Uhum. momento que eu acredito nele, tá entendendo? Eu sou salvo. Precisa fazer o que? Nada. Ah, eu preciso pagar indulgência? Não. Porque a Mas igreja tu católica acredita, não mas tu tem acredita que indulgência. quando tu morrer, é isso então que tu acredita que vai encontrar quando chegar lá? Quando tu Oi? morrer. Quando tu morrer, é isso que tu acredita que vai encontrar quando morrer, é isso? Então, assim, quando eu morrer, cara, você está falando da vida após a morte. E sobre a vida após a morte, há um mistério muito grande. A gente não Não, não, sabemos tudo de bem, tudo fato, bem. Eu tô dizendo assim, a tu gente não fez, tu sabemos de fez o fato o que é que ponto. vai É que encontrar na vida após a tu me morte. perguntou isso. Tu me perguntou, tu disse, tá, Não, quando sim, morrer. pronto, pronto. Não se- sabemos de fato, não sabemos de fato o que vai encontrar. Mas é Mas a esse Bíblia, Deus. mas é Deus que diz assim: eu preparei um lugar para você, cara. E aonde eu estiver, você vai estar Não, também. Então, eu entendi. É que tu fez a pergunta pra. Tu tava começando a montar a aposta de Pascal aqui pra gente, tá? Que é quando tu morrer, o que eu vou encontrar lá sendo ateu? Mas eu te pergunto, foi isso que me levou a essa pergunta assim. Qual Deus tu achava que ia encontrar lá? Esse é o Deus que tu ah, acredita que vai encontrar lá, né? então, o Deus da Bíblia. E Tá. aí, Deus da Bíblia, da tua visão da Bíblia específica, que não é uma visão denominacional. não, isso, fora de Tá. denominação, tá Mas entendendo? se tu tiver errado? Rapaz, eu, se eu tiver errado, eu vou falar pra você, tá entendendo? Eu acreditei numa mentira, tá entendendo? Se eu tiver errado. Não, Só que, o ponto é que se tu tiver errado, porque o ponto que sempre se faz assim na aposta de Pascal, que eu inclusive eu fiz um vídeo ontem sobre isso, que é o seguinte, o ateu não acredita em nada e o crente acredita na existência de Deus. Então, se não tiver nada no final e os dois morrerem e chegarem lá e não tiver nada, o cristão não perde nada. Porém, o ateu, se tiver Deus, ele vai perder. Só que a aposta de Pascal comete um erro muito grande, que é o seguinte, tu só contabiliza nessa ideia a existência de um Deus. Mas e se na verdade existir outros dos três, foi qualquer outro dos 3 milhões de deuses que tem por aí, e tu também tiver errado, só que boa parte desses outros deuses não te culpam e não vem problema pra ti se tu não acreditar neles. Agora, se tu acreditar no Deus errado, aí eles te punem. Então, na verdade, a posição intelectualmente mais correta pra tu sobreviver nessa ideia é tu não adorar nenhum Deus. então, cara, o que eu tenho pra te falar é o seguinte: é, você pegou essa ideia aí e vamos supor que o Ou Deus da adorar todos, diz Bíblia. o Lucas. Ou tu adora todos também. Mas daí tem alguns que não vão gostar também.
Bah, pode Mas continuar, assim, desculpa. cara, essa ideia que você levou é o seguinte: seria se tivesse outros deuses, tá entendendo? Você é muito difícil, cara, falar sobre essa questão, porque o que faz eu acreditar em Deus? O que foi? Foi porque alguém Boa. falou? Porque o que é que faz a pessoa acreditar em Deus? Na minha experiência, não foi assim, cara. Não foi assim. A minha experiência, eu tive uma experiência sobrenatural com ele, tá entendendo? Só que a minha experiência com ele fez eu acreditar nele. Então, teve uma época da minha vida que eu, de fato, nascido em berço cristão, pelo tempo eu deixei de acreditar em Deus. Eu via muita coisa errada. Eu confesso para você que eu disse, não, né, passei por um momento também de crise existencial, aonde, não, Deus não existe, não, cara. E eu tinha certeza que Deus não existia. Até eu tive uma experiência. A experiência que eu tive foi uma experiência de quase morte, entendeu? Aonde, de fato, eu pude ver a mão do Senhor. Eu pude ver não só uma vez, mas várias vezes. Uma vez eu ia para uma festa com um amigo meu, e essa festa que eu ia com um amigo meu, cara, eu ouvi uma voz falando comigo, cara, não vai. Não vai, não foi a voz. E nessa época eu não estava acreditando em Deus. Eu disse, aqui é uma coisa da minha mãe, cara. Aí depois o meu colega foi, né? Quando ele foi, tá entendendo? Aconteceu um acidente com ele praticamente quase morre. E aí eu já sabendo, eu passei de frente numa igreja, tá entendendo? Uma mulher era de fora, não me conhecia, não sabia quem era, e disse, você vai passando lá fora, entra aqui dentro, rapaz. Você sabe por que você não morreu hoje? Porque Deus tem promessa na sua vida. Sabe o que aconteceu? Eu enviei um anjo para travar suas pernas, para você não subir em cima daquela moto. Tá entendendo? Você pode rir, você pode zombar, tá entendendo? E dizer, ó, Satanás já tinha abrido a sua cova, mas eu fechei. Com Então, certeza. naquele momento, eu vi a mão do Senhor na minha vida. E isso foi a outra experiência que eu tive, sabe? Eu disse, não, a mulher não sabia de nada, cara. A mulher não sabia, ela era de outro estado, Mas cara. ela Tá tinha entendendo? 50% de chance de acertar. Como que ela que ia acertar que ia subir em cima de uma Tu, moto? tu sabe que toda vez que alguém passa na frente de uma igreja, alguém sai pra tentar convencer a pessoa a entrar, né? Hum, Eu já vi isso direto. hum. Ela chutou e ela acertou. Meu amigo, não tem. Foi muita riqueza de detalhe, cara. Tá Não, ela, entendendo? ela acertou três detalhes. Ela acertou três detalhes. Acertou que era uma moto e que tu poderia ter morrido. No E ela. mesmo dia, E cara. se tu. Ela podia, por exemplo, assim, podia não ter acontecido nada contigo. E ela poderia ter dito exatamente a mesma coisa. Tu ia subir numa moto hoje e tu ia morrer. Mas aí Deus proibiu isso de acontecer aí E, e te salvou. e a perna Só minha foi que uma travou. coincidência que tu que isso aconteceu. E a perna minha que travou, cara. Foi maneira de falar, amigo. Foi maneira de falar. A tua perna travou. Tu não vai ir. Não, 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 mas a minha perna travou de verdade. Eu dei uma câimbra que eu não consegui subir na moto. Tá bom? Então, cara, o que fez eu acreditar em Deus foi minhas experiências com Ele, cara. Tá entendendo? Então, Tu não vim tava aqui te mancando depois, questionar. né? Tava Você, mancando depois. tá entendendo? Não vim aqui te Mas tu tava mancando questionar, depois? mas. Tu tava mancando depois? Não, foi uma cãibra muito forte que eu dei, cara. Foi uma Ah, então cãibra tu tava muito forte. mancando. Tá Tá explicado. entendendo? Não, não tava mancando não, cara. Tava mancando não, a câmera já tinha passado. Então, as minhas experiências que eu Capaz. tive com Quando eu Deus tenho na vida, cãibra, eu fico pelo menos uns 4 dias mancando com a cãibra depois. Porque dói pra caralho. A última vez que eu tive cãibra, eu fiquei 2 semanas com a minha perna doendo. então, cara, sobre isso daí eu não fiquei não. Eu confesso pra Mas você que eu assim, não ó, fiquei não. tu, Mas enfim, experiência pessoal, não o evidencia que a eu quero existência de um falar, cara, Deus, é que né? foi a minha experiência com Deus, tá entendendo? Deixa eu te Não contar só então uma essa, história mas rapidinho. Meu eu amigo já tive é outras filho, ó, experiências. mas só um pouquinho. Meu amigo é filho de pastor, tá? Eu e ele é na mesma, eu e ele íamos na mesma igreja. E aí ele saiu da igreja um pouco depois de mim ali, também, né? Ele nunca se disse ateu. Ele disse assim, sou agnóstico, porque eu não sei se eu acredito em Deus ou não. Aí tá. Aí ano passado eu até perguntei pra ele assim, tá, e aí, tu já decidiu se tu é agnóstico ou não? O que que tu é? Ele disse, eu acho que se eu morrer eu não vou mais existir. Você é ser ateu? Eu disse, é. Ele disse, tá, então eu sou ateu. Beleza. Começo do ano agora, 27 de janeiro, ele teve um ataque cardíaco. Ele tem 37 anos. Ele tava indo pra uma formatura e ele apagou. Aí depois a gente ficou sabendo, né, que a namorada, ele tava com a namorada.
Eles pediram o Uber pra ir pra formatura, que era num hospital, era perto de um hospital que tem lá de uma faculdade. E aí, no meio do caminho, tô passando mal, me leva pro hospital. E eles já foram pro hospital. Chegando no hospital, ela pediu o atendimento. No que ela pediu o atendimento, ele já começou a passar mal e infartou ali na hora. Chamaram ali o plantão e tal. Botaram ele na. Ele é obeso, obviamente, né? Botaram ele em cima da maca. Ele ficou 16 minutos morto. 16 minutos morto. E aí voltou, conseguiram ressuscitar ele. Botaram um catéter no coração dele e tal. Desobstruíram o coração. Aí eu fui visitar ele na quinta-feira. Isso foi na sexta, fui na quinta-feira visitar ele. Ele já tava sentado lá, tava de boas. E eu perguntei assim, tá, e aí, o que tu viu? E ele disse assim, cara, se eu tivesse visto qualquer coisa, qualquer alucinação que eu tivesse, eu acho que eu teria voltado pra igreja, porque foi tão ridículo o que aconteceu comigo e como eu me salvei, que eu teria acreditado no que eu tivesse visto. Só que ele disse assim, ó, só que eu não vi nada. Eu morri por 16 minutos e não tinha nada. Eu deitei, eu apaguei na sexta-feira, sábado de tarde eu abri o olho e meu pai tava dizendo assim, calma que tu tá no hospital. E ele dizia assim, então não tinha nada. Não tinha absolutamente nada lá onde eu nesse momento que eu, nessas 16 horas que eu fiquei apagado, dessas 24 horas que eu fiquei apagado. Sim. E isso é uma experiência pessoal também. Uhum. Só que aí, como é que ele pode comprovar a partir disso que não existe nada fora daqui? Não pode. Não. Mas da mesma forma como tu teve uma experiência que tu diz que é sobrenatural, ele teve uma experiência e não teve absolutamente nada de diferente. Simplesmente não tinha nada do outro lado. Então a gente também, se tu vai valorizar a tua experiência, tu tem que valorizar essa experiência aqui também, não tinha nada do outro lado. Sim. Eu entendo e eu concordo também, porque na verdade é experiência, eu falei, a minha experiência com Deus. Então eu não vim aqui de fato lhe questionar de alguma maneira, Eu mas só vou subir a Tarsila, que a Tarsila tá pedindo pra falar antes eu aqui. já, só um momento, Não, mas ela já vou quer saindo. falar alguma coisa pra ti. Ela quer falar uma coisinha pra ti, porque quando tu falou da parte de. Ela trabalha com saúde e tu falou sobre a questão de ajudar com vício as comunidades terapêuticas, né? Tarsila, Sim, Mano, até subi aqui, peguei meu caderninho. Boa noite a todos. Gente, vamos lá. Primeiro eu quero saber o seguinte. Matheus, seu nome é Matheus, né? isso. Amor, onde que você viu a informação de que a igreja recupera pessoas acometidas pelo vício de álcool e outras drogas? Cara, isso daí é muito top. Você pode pesquisar, tá entendendo? Hum, E eu mesmo já acompanhei algumas pessoas, onde tá, as pessoas tiveram remissão por completo. Tá entendendo? tá. Não foi assim, tá e tal. Não. Pessoas que eram amigos meus, de fato, que era viciado tanto no alcoolismo quanto na droga. No momento que ela fez a conversão lá, nós passamos o quê? A estar mais perto dessa pessoa, ajudar essa pessoa. E hoje ela não usa mais droga. Hoje ela está liberta e ela já tinha fugido 3 vezes da clínica. Né? O pessoal É. colocava ela na clínica várias vezes, ela não permanecia. E aí a gente apresentamos Jesus para ela e a questão também do ambiente, o ambiente favoreceu muito, até que ela conseguiu, sim. Não só ela, mas Como que era essa muitos clínica? casos, tá entendendo? E você também pode fazer uma pesquisa, tá entendendo? Você pode fazer uma Então, pesquisa que você vai ver que a igreja reabilita muito, e se você ainda se não brincar, reabilita. reabilita mais que uma Não clínica. reabilitam. Vou te falar uma coisa. Se você for pesquisar, já que a gente está falando de pesquisa, eu pesquiso, eu sou pesquisadora. Vou te falar uma coisa. Pesquisa sobre Samuel Tuck. Samuel, T-U-K-E. Samuel Tuck. O Samuel Tuck, ele era o opositor do Pinel. Pinel também é um psicanalista, tá? O Pinel, o Samuel Tuck, o que ele fazia? Ele tinha a ideia de que as pessoas se recuperavam daquilo que ele chamava de loucura através do trabalho terapêutico, através das comunidades terapêuticas. Ele acreditava que as pessoas elas podiam ser reabilitadas através da fé e do trabalho. Sabe o que aconteceu? Isso foi assim um chamariz para a igreja. Nossa, a igreja adora falar dessas comunidades terapêuticas.
Porque você já viu, acho que todo mundo já deve ter visto aqui uma pessoa que chega com um chaveirinho e fala assim, ó, tô aqui vendendo chaveirinho porque eu era viciado, mas aí eu fui internado e agora eu tô reabilitado. Isso é extremamente hegemonista, entendeu? Isso é de uma hegemonia tão grande, isso é anti-ciência, isso é anti-cuidado terapêutico, isso é anti-saúde. Você sabia que existem comunidades terapêuticas que agem através da igreja, só que elas recebem financiamento do SUS? E é impressionante que as igrejas evangélicas que recebem esse financiamento pelo SUS são as mesmas que votaram no Bolsonaro, que é contra o SUS. Você está entendendo isso que a gente está conversando? As comunidades terapêuticas, essas igrejas, elas estão aí para dizer que realmente o Estado falhou. Só que elas não falam isso com sentimento de pecado, elas falam isso porque elas faturam com isso. Você está entendendo o que eu quero dizer aqui? Mas Porque não é você tá. através da fé. Essas Mas, comunidades que você fala, nossa, ele se recuperou através da clínica e tal, ele não se recuperou através da clínica, moça, porque eu a não que tô. acontece é que as pessoas elas têm medo de cair no vício por conta do pecado. Agora pode falar. Pronto, agora eu vou falar. Quando eu falei de uma reabilitação, eu não estava falando como clínica, tá entendendo? Então, Não como que essa estava. reabilitação existe sem ter profissional em saúde? É, sim, o caso do meu amigo. Eu acabei de falar. O meu amigo ele foi reabilitado no sentido de ambiente. Ele mudou de ambiente. Ele pegou, ele frequentava ambientes que tinha muito mais facilidade dele ir lá e se drogar. E agora não. Agora ele ia para a igreja, tá entendendo? Ao invés dele ir para, não, você não vai mais para o bar, não. Agora você vai para a igreja. Agora você vai subir monte. Agora você vai fazer isso, aquilo. Mas ele não é Isso viciado, então. ajudando, tá entendendo? Até que ele foi uma reabilitação. Não tô falando de clínica, e aí o que eu percebo aqui, muitas das vezes, que vocês envolvem muito política, tá entendendo? Mas é, Cara, tudo é olha só, político. o que algumas igrejas Inclusive, os fizeram cristãos sofreram com, perseguição política. não, é porque isso, a questão da política, o que fizeram é errado, eu concordo, é errado, pô. Poxa, é usar o subterfúgio da política para O que é envolver. subterfúgio? Você falou tanto essa palavra, eu queria entender o que é. Subterfúgio é quando você usa a religião, tá entendendo? De benefício para é, essa coisa, essa questão política. É um subterfúgio, tá entendendo? Então, quando você fala assim, mas a igreja inventou de seus métodos próprios de tentar reabilitar alguém recebendo financiamento sem uma questão científica ali da cabeça deles mesmo, terapêutico, enfim, isso daí é errado, eu concordo, porque a reabilitação que eu estava falando era de convivência, não era uma reabilitação, tá entendendo? Então, isso Trazendo não ali é terapêutico, reabilitação que você está falando, tá Matheus. entendendo? Isso que você está falando é de apoio e cuidado. Reabilitação dentro das igrejas é isso que eu estava, tipo, muito pé da vida, porque você não pode espalhar desinformação. Você sabia, assim, eu faço trabalho de rua. Eu sou estudante de uma faculdade federal, a gente faz trabalho de rua com pessoas dependentes de álcool e outras drogas. E eles falam que quando eles vão para essas comunidades terapêuticas é horrível, é pior do que o hospício. Pessoas, elas, você entende que isso é muito antes de Jesus Cristo, é muito anticristo, quando as pessoas das igrejas, elas vão com o carrinho delas lá cheio de sopa, e elas falam que elas vão dar a sopa através da oração, isso é o anticristo, isso é o que a comunidade terapêutica prega. Mas quem tá falando em sopa? Não, eu tô falando que isso é impressionante como vocês deturpam. Eu tô falando Não, que é isso que faz, você que tá essa deturpando, prática moça. anticristã, que é de fazer algo em troca de uma oração. Não, mas a reabilitação que a gente está falando não está falando nada disso, tá Mas entendendo? ele não é Não, sim, reabilitação, esse é o A ponto. reabilitação que eu estou falando é você mudar de ambiente, tá Mas entendendo? isso não é uma Se não é você, reabilitação. reabilitação, Esse é o não é ponto. real. claro que é, cara. O Não, que é não uma é. reabilitação? É a Não, não é. pessoa, tá Sabe entendendo? por que não é uma Voltar. reabilitação? Vou te falar o que é uma reabilitação. Reabilitação é quando a gente pega uma pessoa que ela está num contexto de sofrimento e a gente vai e faz um tratamento através daquele contexto de sofrimento sem mudar ela de ambiente. Isso não é uma reabilitação, tá? Isso que você fala de retirar a pessoa e colocá-la em outra coisa. Isso, na verdade, é uma violência em muitos aspectos. A gente não pode Violência. tirar pessoas de contextos em que elas vivem, que elas têm uma rede de apoio, uma rede de contato, e colocá-las em outro lugar. Isso os jesuítas fizeram muito tempo com os indígenas. Minha amiga, isso daí o que você está falando aí, na verdade, quem está deturpando é você. Porque o ambiente que eu estava falando era mudar de aqui de ambiente. É você dizer, olha, agora, a partir de agora,
Se você andava, tipo, com tais amizades que te levava a usar droga, você não vai mais andar com aquelas pessoas, tá entendendo? Se você andava em ambientes que tinha muita mais facilidade, vamos pro futebol, tá entendendo? Vamos fazer aqui uma coisa, se reunir com um grupo de pessoas, tá entendendo? Aonde vai trazer, porque ela não vai ver ninguém fazendo, tá entendendo? Ela não vai ver ninguém tendo aquela mesma atitude que o falso, o oposto ambiente tinha, tá entendendo? Então, quando eu falo de E aí a reabilitação, gente pode. eu tô Desculpa. falando de ambiente, cara. Agora, se a pessoa quiser de fato, não, é só ela ficar e permanecer nesses ambientes, porque é impossível você ser reabilitado, e Mas você sabe muito abstinência bem não é disso, tratamento, mantendo. Matheus. A E, abstinência não é assim, a tratamento. questão, moça, eu não tô falando, eu tô falando no resultado, tá entendendo? Eu não tô falando de tratamento, eu tô falando do resultado que vai trazer, tá entendendo? Se é reabilitação ou não, tá entendendo? Traz também um livre. Muitas pessoas ficam livres do vício, tá entendendo? Então é exatamente o que eu tô falando. E Não aí fica, acho que muitas você pessoas entendeu também. acreditavam nisso Tá durante entendendo? muito E, tempo. sobre a questão aí, o rapaz, ele já conseguiu responder a pergunta. Só que agora, todos os ateus que estão aqui, que não acreditam em Deus, eu quero fazer aqui um desafio com vocês. O desafio é o seguinte, Você tipo, sofrimento. vocês acreditam que Deus não existe, tudo bem, né? Algum de vocês aqui já teve coragem de fazer uma prova com Deus? Faz o Já, quê? Fazer uma prova com Deus? Meu já, Deus. Já fez? já. Agora, essa prova com Deus que vocês falou, foi para benefício bom ou ruim? Foi para benefício bom. Foi para benefício bom, né? Agora, isso que vocês quis fazer, você quis barganhar com Deus. Não, mas funcionou. Tá entendendo? Mas Tá funcionou. entendendo por quê? Porque se você quiser fazer uma prova com Deus de verdade, tá entendendo? Fala algo específico. Tipo, eu falei Mas eu já falei, eu já disse aqui na live, inclusive, ó, se Deus não existe, se Deus existe, que ele me jogue um raio na minha cabeça. Ele nunca jogou um raio na minha cabeça. né? E também falei pra Então, ele cara, que ele pode me matar se ele tentar também. Não deu certo também. Ô, Matheus, eu queria te fazer uma é porque, pergunta é, é porque, sobre isso, é prova de porque na Deus. verdade, isso não é a prova de Deus, cara. Isso não é a Ah, prova de mas daí Deus. tu quer definir o que é prova de Deus. Aí é Tá entendendo? complicado. Não, a Isso prova, a daí não é prova tem prova que de Deus, ser. cara. Vamos ver, ó. Tá Pede pra ele entendendo? dobrar. Ó, Porque, Deus, dobra meu dedo. Dobra meu dedo agora. Vai. tá entendendo? Não, cara, isso aí é muita Matheus, intensidade. Isso, ô, isso, você isso, falou, isso, daí, você falou lá isso, que isso daí é uma, o seu isso é amigo uma foi futilidade salvo e muito você grande, foi cara. salvo e o seu amigo não Tá, foi. Por que seu amigo não foi salvo? tá Você é melhor que entendendo? seu amigo? Isso deu um nível de infantilidade muito grande, cara. Eu tô falando assim, tô falando do amor dele, cara. Eu disse, Deus, me revele pra mim, me mostre, tá entendendo? Ah, eu fiz Eu, isso muito na época que eu era da igreja. Eu fiz isso eu quero muito na ter época uma. que eu era da igreja. Ó, então faz, cara. Faz Mas eu já agora de coração fiz! aberto, cara. Mas eu já Mas depois, se você fiz! fazer. Mas eu tive Se você faz. resposta. Eu achei que eu tive resposta na época. Eu já achei que eu tive resposta. Eu achei que eu senti a presença de Deus. Deus respondeu a minha oração. Tudo isso aconteceu. As provas que eu tive com Deus se concretizaram. E foram puras coincidências. Tá certo, então. Foi pura coincidência, né? Sim, é pura coincidência e reação química. Reação química, né? Tudo bem. Então, é que. Olha, falar. Que Deus abençoe vocês. Olha só. Que Deus abençoe. Foi muito bom conversar, sabe? E eu espero um Ateus te dia. abençoa também. Ateus te abençoa. Ateus é o Deus dos Então, ateus. A foi gente ora pra ele aqui conversa boa, todo final de live a uma gente ora aqui. uma conversa respeitosa, de certa maneira. E Estamos sim. e assim, cara, eu não é colocar o meu Deus de goela abaixo, mas eu espero que o amor de Deus venha a ser revelado para vocês. O amor de Amém? Deus também. O amor de Deus vai tocar a tua vida e vai tirar toda a fé que tu tem no teu coração, em nome de Deus. Vai não, É uma cara. brincadeira Vai nossa, é uma não, vai brincadeira não. nossa. É uma brincadeira nossa. Um abraço, abraço. Abraço, meu Deus.